dia para vocês, ótima semana. Espero que tenham tido um bom final de semana. Nós tínhamos visto no outro capítulo, né, inclusive eu tinha dado tarefa para vocês, sobre compostos inorgânicos. Tá? Compostos inorgânicos são ácido, base, óxido e sais, ok? Então, isso são os compostos que a gente chama de inorgânicos. Agora, a gente vai ver os compostos que são orgânicos, ou seja, aqueles que são fabricados pelo organismo, tá? Nós temos vários compostos orgânicos, mas para você entender o que é um composto orgânico efetivamente, a gente tem que pensar que ele é formado por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, tá? E que obrigatoriamente tem que ter carbono no processo, senão não é considerado composto orgânico, ok? Então essa é uma das características mais importantes desses chamados compostos orgânicos, ok? Os compostos orgânicos, eles podem ser simples, chamados de cadeias abertas, tá? Onde eu tenho uma sequência linear de ligação química, que a gente já estudou ligação química, tá? Ou eu tenho os compostos que a gente chama de cíclicos, que são cadeias fechadas, tá? Nós temos vários ciclos que estão associados a compostos orgânicos, como o ciclo do carbono, tá? Que é o ciclo do gás carbônico, onde os organismos fazem fotossíntese e respiram, então isso é um processo importante, tá? O ciclo do oxigênio, feito através do processo de fotossíntese, junto com o processo do ciclo do gás carbônico. O ciclo do nitrogênio, que é um ciclo feito por bactérias, tá? Que existem no solo. Então, nós temos vários tipos de compostos, e esses compostos eles são extremamente importantes para o desenvolvimento do organismo. A partir daí, nós produzimos outros compostos, como proteínas, lipídios, tá? E carboidratos. Então, isso são compostos orgânicos. Dentro das funções orgânicas, nós temos os chamados hidrocarbonetos. O hidrocarboneto, ele não é... hidro vem de água, carboneto de carbono. Quando eu falo, por exemplo, de carboidrato, né? Carboidrato é carbono hidratado, é carbono com água. Então, é um composto orgânico, tá? Então, isso são compostos orgânicos. Os hidrocarbonetos, eles têm ação, né? Eles têm formação a partir da decomposição dos organismos, tá? Então, por exemplo, a formação do petróleo. O petróleo é um composto, é uma mistura, tá? Formada por hidrocarbonetos. Então, nós estudamos mistura homogênea, heterogênea. Ele é uma mistura homogênea formada por inúmeros compostos orgânicos, que a partir da separação destilada, né, que a gente chama de destilação fracionada, eu produzo os chamados subprodutos do petróleo, tá? Que é, por exemplo, parafina, metano, gasolina, querosene, pneu, que é o plástico, né? Os plásticos que nós conhecemos. Tudo isso são compostos chamados de orgânicos, ou seja, tem hidrogênio e tem carbono e oxigênio na sua composição. Então, essa é uma característica importante. Bom, a partir do petróleo, só para vocês terem uma ideia, o petróleo ele foi descoberto no início do século XX, tá? Essa descoberta, quando ele foi feito, o petróleo sofria destilação fracionada e a falta de tecnologia, né, usada lá na Revolução Industrial, ela permitiu a produção de pelo menos 100 polímeros, né, ou 100 subprodutos do petróleo. Só para vocês terem uma ideia de como hoje o petróleo é extremamente importante para a economia do mundo, hoje nós temos 1.200.000 subprodutos do petróleo, entre sólidos, líquidos e gases, tá? Então, nós temos alguns exemplos de alguns subprodutos do petróleo que são largamente utilizados, como, por exemplo, o polietileno, tá? Que é um plástico. Tá? O polipropileno, o isopor, tudo isso são compostos utilizados do petróleo. Nós temos também a massa asfáltica, que é utilizada, né, na fabricação do asfalto, a borracha sintética, que é usada na fabricação de pneus. Então, nós temos vários compostos que estão associados a esse processo. Tá? Então, esses polímeros eles são extremamente importantes. Estão falando, né, dessa forma, considerando que o polietileno ele é um polímero formado somente por átomos de carbono e hidrogênio,
Como ele pode ser classificado? Ele é classificado como um composto orgânico, tá? Então, ele é um hidrocarboneto. Com os polímeros, são popularmente chamados, tá? Eles são chamados de plásticos, tá? Então, eu consigo fabricar um monte de coisa a partir desses plásticos. Eu tenho plásticos que são moles e plásticos que são duros. A garrafa PET, por exemplo, mega famosa, né? E vem sendo substituída principalmente pelo vidro, né? Um, porque o vidro é mais fácil de reciclar, outro, porque o vidro é mais higiênico, né? Então você fala assim, por exemplo, aqui em casa é muito engraçado. A minha mulher, ela não tem mais nenhuma Tupperware de plástico. Ela tem a maior parte das Tupperware para guardar alimento de vidro. O vidro ele é mais higiênico. Por quê? A forma como eu posso lavar o vidro permite para mim que eu consiga ter uma higiene mais eficiente, tá? Do que, por exemplo, no plástico. No plástico, normalmente, a gente tem que usar cândida para poder lavar, porque o plástico ele vai ficando envelhecido, ele vai ficando manchado, é ruim. Mas ele é um elemento extremamente importante, tá? Qual é a principal fonte de obtenção desses polímeros, né? Desses plásticos? É através da destilação fracionada do petróleo, tá? E aí ele pergunta, né, qual foi o principal evento histórico que levou à necessidade da produção de polímeros? Foi a Revolução Industrial, que aconteceu a partir de 1900, tá? Um dos compostos mais legais, polímeros, que nós temos, são os álcoois, tá? Então, os álcoois, tá? Eles são polímeros em que eu tenho um radical. Nós já estudamos esse negócio de radical. Então, para você entender o que é um polímero, e acompanhando pela apostila aí, nesse capítulo 8, o álcool, ele é toda substância que tem carbono, hidrogênio e um radical chamado OH. Então, se eu tiver carbono ligado ao OH, eu tenho um álcool, tá? Então, por exemplo, nós temos um composto orgânico que não é do petróleo, que é o álcool combustível. O álcool combustível, que é o etanol, ele é formado por 2 átomos de carbono ligados a um radical OH. Então, guarda a ideia do radical, porque isso eu vou cobrar de vocês em prova, tá? Então, nós temos, sempre, para formar um álcool, o radical orgânico OH, tá? Então, essa é uma característica que vocês não podem esquecer, ok? Nós temos outros tipos de gases. Gases, eu tenho lá a formação de carbonos e hidrogênios, tá? E a partir daí eu posso formar vários tipos de substâncias. Mas o álcool é a principal para nós, tá? Que a gente utiliza como solvente, que é uma forma importante, tá? E nós utilizamos isso como biocombustíveis, tá? Hoje, o Brasil, ele apresenta uma matriz energética bastante variada. E nós temos os chamados biocombustíveis, tá? O biocombustível, ele é um derivado de uma fonte orgânica, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, o milho, o azeite de dendê, o óleo vegetal. Então, eu fabrico álcool a partir diesel, por exemplo, a partir desses chamados compostos na forma de óleos, tá? Que também são hidrocarbonetos, ok? Então, essa é uma característica. Nós temos 2 fases, né? Muito legais. Nós tivemos na década de 80 aqui no Brasil chamado pró-álcool, né? E depois nós tivemos aí a inserção dos chamados carros flex, tá? Que são carros movidos a álcool e gasolina, ok? Outro composto importante são os éteres. O éter, ele tem, na sua característica, oxigênio entre carbonos. Então, eu tenho um carbono ligado a um oxigênio ligado a outro carbono. Isso é um éter. O éter, para quem joga futebol, acho que o Pietro está aí hoje. Não vi se o Pietro está aí. Não, o Pietro não está aí. Mas quem joga bola profissionalmente, ou que está federado, essas coisas, quando, mais antigamente, o pessoal sofria uma lesão, o éter ele era misturado à água, e eles colocavam na pancada, sobre a pancada, que isso causava uma retenção, né? Então, você não joga bola nada, Jean. Você nem sabe jogar bola. Causava uma perda de calor, o que diminuía a dor da pancada. Então, sabe aquela coisa? Ah, tá bom.
sabe aquela coisa da chamada aguinha? Quem joga bola sabe do que eu tô falando, né? O cara sofre uma pancada, o médico do clube vai lá e joga o que eles chamam de aguinha milagrosa. Na verdade, não é água, né? É uma mistura entre água e éter. Então, o éter, ele é um composto retirado do petróleo, tá? Em que o oxigênio está ligado entre carbonos. Então, olha aí na sua apostila para você verificar a ligação que existe, tá? Que a gente chama de heteroátomo. Por que heteroátomo? Porque é um átomo diferente do normal. É um átomo diferente das ligações entre os carbonos. Tá? O normal de uma cadeia carbônica é ter só ligação entre carbonos e hidrogênios. O éter, ele tem por característica ter um heteroátomo, tá? Então, ele está ligado entre carbonos. Então, dá uma olhada aí depois, com calma, para você fazer a identificação do éter. Outro tipo de hidrocarboneto, outro tipo de composto orgânico é a cetona, que é usada pelas meninas para tirar o esmalte da unha. A cetona, ela é uma ligação, um oxigênio, tá, ligado a um carbono com uma dupla ligação. Nós já estudamos ligação química. Nós temos ligações simples, duplas e triplas. Então, é uma cetona, ok? Quando eu tenho um carbono ligado a uma dupla O. Então, isso é uma cetona, ok? Ela é largamente utilizada e foi bastante utilizada na fabricação de tintas durante muito tempo. Tanto que perguntem para os pais de vocês e para os avós, quando pintava a casa por dentro, a gente não podia ficar na casa. A gente tinha que esperar 2 dias até sair o cheiro. Outro composto importante são os aldeídos. O aldeído, ele é uma ligação entre o carbono, uma dupla O e um hidrogênio, tá? Então, essa é uma característica, beleza? Então, essa também é um outro tipo de hidrocarboneto, é um tipo de composto orgânico. É o carbono com uma dupla O e ligado a um hidrogênio, como, por exemplo, o formol. O formol, ele é utilizado, por exemplo, foi utilizado bastante, agora um pouco bem menos, para descolorir o cabelo. Então, ele é usado na química cosmética, tá? Também serve para... O formol serve para preservação de peças anatômicas, né? Quando o pessoal faz estudo lá em medicina. E o ácido, e por último, né, no caso, que para mim é bem legal, são os ácidos carboxílicos. O ácido carboxílico ele é utilizado, por exemplo, na indústria farmacêutica para a fabricação de aspirina, tá? Que é o ácido acetil salicínico, que é a AS infantil. Tá? Então, os ácidos carboxílicos, eles são o carbono ligado a uma dupla O, ligado a um OH. Tá? Então, observe aí na sua apostila esse radical, que eu vou pedir para vocês sempre, nas provas, na atividade de prova, vocês fazerem a identificação dos compostos, tá? Do que é cada composto. Tá? E nós temos os ésteres. Tá? O éster, ele é um pouquinho diferente do éter. Toma muito cuidado para não confundir. Ele existe um heteroátomo ligado entre carbonos, um oxigênio entre carbonos, porém, eu tenho um outro oxigênio com dupla ligação ligado a esse carbono, tá? Então, nós temos aí, no caso, o éster. Então, o éter é um carbono entre hidrogênios, um oxigênio entre carbonos, perdão, e o éster, ele é um oxigênio ligado entre carbonos, e em um dos carbonos eu tenho uma outra ligação com oxigênio, uma dupla com oxigênio, tá? Então, esses são os compostos orgânicos derivados principalmente do petróleo, tá? Nós temos também as aminas e amidas, tá? As aminas e amidas, elas são compostos onde eu tenho nitrogênio ligado a radicais, tá? Então, quando eu tenho um radical ligado a um NH2, que a gente fala, tá? Eu tenho uma amina, ok? Então, nitrogênio ligado a um radical. O que é um radical? Radical é uma ligação entre carbonos. Podem ser 10 carbonos, 20 carbonos, 5 carbonos, etc. E as amidas, elas são o o nitrogênio, né, o carbono ligado a uma dupla O
com um NH2. Isso é extremamente importante, porque a partir daí eu consigo fabricar, por exemplo, o nylon. Tá? O nylon é uma amida. Olha que legal. Tá? Então, é o carbono ligado a uma dupla O ligado a um NH2, tá? Que é um radical orgânico, ok? Então, esse também é um composto orgânico. Tá? Então, todos esses compostos que eu estou comentando com vocês aqui, eles são compostos que estão associados a compostos orgânicos, ok? Então, essa é ou compostos que tem carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, tá? Basicamente, nós temos aqui só 4, né, compostos que a gente está falando: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, tá? Mas eu tenho também compostos à base de enxofre e fósforo, como é o caso, por exemplo, do ATP, que é uma molécula de energia. Tudo bem? Então, guardem dê uma grifada nesse material da apostila, grifem o nome, presta bastante atenção, grifem o nome do composto orgânico, tá? E grifem a fórmula do composto, tá? Então, quem está com a apostila, grifa o nome do composto e como é a fórmula desse composto, para que a gente possa, para que eu possa cobrar isso de vocês em atividades avaliativas. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Tranquilo? Então, já que está tudo certo, nada resolvido, beleza. Eu vou deixar a tarefa para vocês, tá? Em ciências, deixa eu achar aqui a página. Deixa eu só confirmar. A página 466, só confirma comigo. Página 466 até... Só confirma para mim a página aí, gente, porque aqui para mim... então... Para mim aqui, de ciências, ele fala página 67. Só que também tem uma outra página aqui, que é a página 400. Então, só olha, porque a apostila de vocês ela é múltipla, né? Tem todas as matérias. Então, na apostila de ciências, tá? É página 66 para ciências e 466 da apostila. Só confirma para mim quando você abrir a apostila. E quem está com a apostila, confirma para mim, por favor, se é página 466 ou página 64. Por favor, confirma para mim. Porque eu acho que é 466. Dá uma olhada aí, rapidinho. Qual das duas páginas que é? Por favor.